stalinismo foi o maior aparato contra-revolucionário da história da humanidade. Não tem nada mais pelego que o stalinismo. Certo. O que acontece? Além de trair essas revoluções, o que fez o Stalin como parte desse acordo com o imperialismo de dividir o mundo em áreas de influências? Dissolveu a Terceira Internacional. Em 53, a Internacional é dissolvida. Então, ele diz o seguinte: aqui nós não vamos ter mais um partido da revolução e tomar a revolução. Né? Nós vamos. E aqui vamos construir o socialismo no seu país. A Rússia, ultrapassando economicamente os Estados Unidos, a Inglaterra, a França, economicamente, nós vamos para. Vamos dizer assim, é dessa forma, em tese, que nós vamos para o socialismo. Só que isso não só é impossível, como isso levou a mais outras traições. Hein? Olá, sejam muito bem-vindos aqui ao canal do Weller. Neste episódio, nós vamos dar sequência na nossa série especial sobre a Revolução Russa, esta que será a quarta e última parte. Nos episódios anteriores, a gente falou desde a Revolução Russa, as conquistas que teve, o período de burocratização, e hoje aqui a gente vai estar falando um pouco do que foi a Rússia comandada por Stalin desde todo esse período, a Guerra Fria, até a queda do Muro de Berlim, também a queda do Gorbachev, que se encerrou a União Soviética e todos os debates colocados em relação a esse tema. Canal do Weller, conteúdo de interesse para os trabalhadores. Você que está assistindo esse vídeo, que ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho e ajude a divulgar. Aqui é conteúdo de interesse dos trabalhadores. E hoje nós vamos aqui fazer um bate-papo com a companheira Mariúcha Fontana. Coloca a Mariúcha aí na tela. A Mariúcha que é editora do jornal Opinião Socialista, é do conselho editorial da revista da editora Sanderman e também pertence à direção do PSTU, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, e também pertence à direção da LIT. Mariúcha, seja muito bem-vinda, companheira. Obrigado, Hélio. Isso aí, Mariúcha. Nós estamos aqui para finalizar essa série. Eu resolvi fazer esse debate aqui no meu canal, alguns vídeos e algumas entrevistas que eu concedi, teve todo um debate do que é socialismo. Eu fiz também aqui uma série sobre os países que dizem que são socialistas, como China, como Cuba, como Venezuela, explicando que esses países não são socialistas. E eu tive a ideia de fazer essa discussão aqui no canal porque na porta das fábricas, a nossa atuação aqui, principalmente junto aos metalúrgicos aqui do Vale do Paraíba, os trabalhadores muitas vezes perguntam: tá, Cuba não é socialista, China não é socialista, qual é o socialismo que você reivindica, Weller? E eu sempre faço o debate que o que nós reivindicamos é o que foi o processo da Revolução Russa. Só que a Revolução Russa, infelizmente, teve um momento vitorioso da Revolução, mas a ideia é estar explicando aqui, porque aí muita gente fala: você reivindica a Revolução Russa. E por que a Rússia é do jeito que é hoje, 100 anos depois, que é um período muito curto? Então, a ideia é a gente estar fazendo aqui essa discussão e direcionado esse conteúdo principalmente para os operários. E para a gente começar, Mariúcha, nos episódios anteriores foi falado aí da história da Revolução até a morte do Trotsky, e com a burocratização da União Soviética, comandada por Stalin, depois do processo vitorioso da Revolução Russa, quais são as lições que fica para os revolucionários do mundo todo? E quais foram os retrocessos do stalinismo comparados com a conquista que teve na Revolução? Porque no episódio 2 foi falado importantes conquistas que teve na Rússia, como redução da jornada de trabalho, os direitos das mulheres, a democracia operária. No período do Stalin, a gente sabe que não foi muito bem assim. Então, essa é a primeira pergunta aí para a gente começar aqui o nosso bate-papo. Então, Heller, primeiro o seguinte: acho que é importante entender que a Rússia, a Revolução Russa, ela foi o acontecimento mais importante do século XX, eu diria até hoje, da história da humanidade,
depois da Revolução Burguesa, da Revolução Francesa. E é preciso entender por que que ela degenerou, por que que ela se burocratizou, né? Por que que isso aí levou à ascensão de uma burocracia, do stalinismo? Acho que essa é a primeira coisa também, porque é importante entender que a Rússia, depois da Revolução, foi invadida por mais de 80 exércitos. Teve um período brutal de guerra civil que esgotou o país, por um lado. E, por outro lado, teve uma derrota da Revolução na Alemanha, que os bolcheviques, que o Lenin, que o Trotsky, que a direção do partido bolchevique, dos revolucionários que dirigiram a Revolução, esperavam, porque a Alemanha, na época, era um país muito mais avançado que a União Soviética, etc. Então, isso aí levou a um isolamento, a um cansaço, também interno da classe operária. Morreu muita gente na Guerra Civil e etc. E, junto com isso, morreu Lenin também, que tinha uma autoridade inquestionável sobre o partido, né? Isso faz com que a Rússia fique isolada, e, óbvio, ela tem que resistir num primeiro momento internamente, se construir internamente, só que um setor do que foi aí a direção, né, se transforma numa casta privilegiada e faz uma série define uma série de justificativas para o processo que vem depois, né? E cria uma série de ideologias. É mais ou menos como se você pensasse que você tem um sindicato muito combativo, mas que aí, sei lá, a classe operária leva uma pancada, uma derrota total depois de. E aí entra um pessoal, um setor pelego se apropria dele, né? Esse, esse, esse setor que passa a ser dirigente, o stalinismo, ele, na verdade, internamente, né, primeiro ele estava montado sobre a maior conquista da humanidade, que era o Estado operário, que começou a ter uma economia planificada, né, e que, bom, começou a um crescimento grande. Eu não posso contar aqui toda a história porque não dá tempo, mas eles acabam fazendo uma teoria que era possível o socialismo num só país e que, vamos dizer assim, a internacional e o mundo inteiro tinha que, e todos os PCs do mundo, tudo o que fizessem deveria ser essencialmente em função da União Soviética, e buscar um pacto de coexistência pacífica com todos os setores imperialistas, com o imperialismo mais forte, né? E o Stalin temia que, vamos dizer assim, que na medida em que fosse se industrializando, fosse crescendo a URSS, né, que a própria classe operária, passando esse período de esgotamento, fosse exigir um grau muito maior de igualitarismo e fosse querer uma democracia operária e pudesse, vamos dizer assim, impor uma, uma direção dos próprios trabalhadores e tirar o controle do Estado dessa burocracia, né? Porque o que o stalinismo, na verdade, significou, muito diferente do Lenin, etc., e do Trotsky, do período revolucionário da URSS, que foi aí até 24. Primeiro, ele acabou com a democracia operária, ele acabou com a possibilidade de diferentes partidos entre a própria classe operária, quando acabou a Guerra Civil. Ele, na verdade, né, esvaziou os soviets e impôs um mecanismo tremendo de terror e de controle interno, né? Ele mudou a Constituição da União Soviética, especialmente ali pela década de 30, e acabou com muitas conquistas da classe que a Revolução tinha conseguido, né?
e, sobretudo, ele impôs uma teoria que era o desenvolvimento do socialismo num só país, que significava o seguinte: manter um acordo, uma convivência pacífica, né, com o imperialismo. E, a partir disso, né, uma visão junto de que as revoluções nos outros países, se houvesse, seriam por etapas, né, e também desenvolveu toda uma ideia de colaboração dos PCs com as burguesias fora lá da União Soviética. E ele temia que, em algum momento, a classe saindo desse torpor da derrota, que ela retomasse as conquistas de outubro, que ela quisesse ser a direção do processo. E havia uma oposição de esquerda muito forte dentro da URSS ao stalinismo, só que numa correlação de forças que teve um afastamento. E essa oposição de esquerda, né, foi crescendo, era um setor que queria um socialismo com democracia operária. E ele temia muito Trotsky, ele chamava toda essa oposição de oposição trotskista, mas nem todos eram trotskistas, inclusive o Trotsky, que estava exilado no momento, não se achava trotskista, né? Mas o Stalin temia que se retomasse um ascenso na URSS, que uma figura como Trotsky, que esteve do lado do Lenin, que montou e dirigiu, foi a direção do Exército Vermelho, que derrotou esses 80 exércitos, etc., acabasse podendo dirigir, mesmo de fora, um processo revolucionário que mantivesse o socialismo, mas expulsasse a burocracia. Inclusive porque o Trotsky defendia esse programa, o programa da revolução política, que ele dizia: nós conquistamos, nós tiramos a burguesia e nós transformamos esse Estado num Estado operário. As fábricas não têm mais donos burgueses. Os patrões, desde esse ponto de vista, acabaram. Mas elas estão sendo controladas e geridas por uma burocracia que controla o Estado e controla as fábricas, e indica todo mundo e tal. E isso precisa voltar ao poder para a classe trabalhadora. Inclusive porque, se não acontecer isso, né, o que vai acontecer é que, aos poucos, vai se chegar à restauração capitalista, porque não é possível socialismo num só país, porque o mundo capitalista em volta vai acabar sufocando a própria União Soviética ou outros países que possam ter isso. Logo em 27, o Stalin já deu uma orientação absolutamente diferente do que seria uma orientação leninista para a China, por exemplo, né? E levou uma derrota da Revolução Chinesa, orientando uma conciliação de classe, uma conciliação com uma espécie de PMDB que tinha lá, do Partido Comunista entrar dentro desse PMDB aí e apoiar que fosse a burguesia que tomasse o poder, né? E, a partir disso, expulsou o Trotsky de lá. Para ele se impor internamente, ele teve que impor um terror interno muito grande. Para que você tenha uma ideia, tinha 2 milhões e poucos de militantes no Partido Comunista da União Soviética. O Stalin fuzilou mais de 800 mil. E depois fez uma série de campanhas de calúnias e etc., que levou a julgamentos falsos, que é o famoso processo de Moscou, em que se torturava, né, uma série de dirigentes e obrigava vários deles a confessar coisas que não fizeram. Nisso, o Stalin matou, para que você tenha uma ideia, mais de 80% do Comitê Central do Partido Comunista, ou Partido Bolchevique, que tinha feito a Revolução, né? Praticamente matou todo mundo. Então, o Partido Comunista, depois disso, né, sobrou muito pouco daquele partido que tinha feito a Revolução. E, mesmo assim, né,
e tinha uma baita ditadura dentro da URSS. Você discordasse de qualquer coisa, é tipo a ditadura aqui, ou pior ainda. E para fora daí, né, ele chegou, inclusive, a fazer um pacto, Hitler, Stalin e tal, para tentar proteger a URSS, para tentar evitar uma, vamos dizer assim, uma invasão externa. E toda a inteligência da URSS, vamos dizer assim, todos os embaixadores que nasceram lá com o Partido Bolchevique estavam contra essa política. Né? E também foram praticamente todos eles assassinados, até que o Hitler acabou invadindo a própria União Soviética na Segunda Guerra, e a União Soviética e os operários, os PCs, todo mundo tiveram que entrar na guerra também, entre outras coisas, né? Porque era, além do nazismo ser uma guerra contra, vamos dizer assim, um regime democrático burguês em todo mundo, era também, tentava invadir a URSS, né? Que era o alerta que se fazia para o Estado. E eles chegaram a invadir a União Soviética, chegar às portas de Moscou, praticamente. Né? E foram derrotados, porque a classe trabalhadora russa, apesar do Stalin, né, combinado com o baita inverno que tinha na URSS também, conseguiram derrotar a invasão nazista. Né? Só que o Stalin capitalizou isso como se fosse um feito dele. Né? Mas, de fato, né, até aí, né, até a guerra, etc., isso foi um feito da classe operária e da população, apesar do Stalin. E isso levou, inclusive, à derrota do nazismo na Segunda Guerra Mundial. Na verdade, a gente vê muito filme americano por aí, né, contando uma história que foi meramente Estados Unidos que ganhou a guerra. Não. De fato, o que acabou ganhando a guerra foi a derrota do exército alemão aí na invasão da União Soviética. Mas termina a guerra, né? O stalinismo segue tendo uma posição de coexistência pacífica com o imperialismo, e sendo que havia uma resistência armada, majoritariamente comunista, em muitos países da Europa Ocidental, em países de ponta, por exemplo, na França, por exemplo, na Itália. A Itália, o proletariado é 90% comunista e praticamente todo armado. Né? A linha do Stalin foi desarmar, entregar as armas e concordar com uma reconstrução capitalista da França, da Itália, da Grécia. Né? Isso que possibilitou, por exemplo, né, um, um boom econômico depois capitalista na Europa, né? Porque depois que você destruiu, vamos dizer assim, né, países avançados como França, toda a infraestrutura, etc., a reconstrução também é lucrativa. Né? Teve um plano Marshall e tal. E aí, os próprios capitalistas, né, fizeram um acordo com o stalinismo, é o que depois se chamou Guerra Fria, né, e, ao mesmo tempo, deram os anéis para não perder os dedos. Né? Acabaram tendo que fazer uma série de concessões para a classe trabalhadora da Europa, que a gente conheceu como Estado de Bem-Estar Social. Né? E, por outro lado, né, uma parte do que é o leste europeu, em que a burguesia praticamente já tinha sido destroçada ali, ou na guerra, ou pela própria classe trabalhadora, né, a, a URSS acabou ocupando, mas também impedindo uma revolução que fosse os próprios trabalhadores que tomassem o poder. Mudou o processo da economia, mas impôs toda uma coisa burocratizada. Então, até aí, o stalinismo foi o maior aparato contra-revolucionário da história da humanidade. Não tem nada mais pelego que o stalinismo. Certo. Para falar dois ou três fatos mais só, porque eu acho que o meu tempo aí está ocupando ainda desse período aí,
que acontece? Além de trair essas revoluções, o que fez o Stalin como parte desse acordo com o imperialismo de dividir o mundo em área de influências? Dissolveu a Terceira Internacional. Em 1943, a Terceira Internacional é dissolvida. Em 53, a Internacional é dissolvida. Então, ele diz o seguinte: aqui nós não vamos ter mais um partido da revolução e tomar a revolução. Né? Nós vamos. E aqui vamos construir o socialismo no seu país. A Rússia, ultrapassando economicamente os Estados Unidos, a Inglaterra, a França, economicamente, nós vamos para. Vamos dizer assim, é dessa forma, em tese, que nós vamos para o socialismo. Só que isso não só é impossível, como isso levou a mais outras traições. Hein? Então, o que acontece? Quando qualquer país topava exportar coisas para a Rússia, fazer acordos com a Rússia, etc., econômicos que a beneficiassem, ele orientava a apoiar o governo desses países. Por exemplo, um escândalo é que o PC argentino, por exemplo, apoiou a ditadura do Videla, uma das mais sanguinárias da América Latina, porque a Argentina exportava trigo para a União Soviética. Né? Então, ele tinha três coisas básicas aí que o stalinismo defendia, que era a possibilidade do socialismo num só país, uma revolução que seria por etapas, primeiro uma revolução democrática, e um dia, lá, não sei quando, uma revolução socialista, e, por fim, a colaboração de classe. Né? Porque o stalinismo, primeiro, na Alemanha, se negou a combater, botou um sinal de igual entre a social-democracia e o fascismo, e facilitou a subida do Hitler no poder, e depois que viu que tinha que ser oposição a Hitler, deu um bandaço e passou não a fazer frente única com a social-democracia, mas a apoiar e defender, né, a conformação de governos de frente popular ou de colaboração de classe. Né? Então, o Trotsky tem uma frase que ele diz o seguinte, que rios de sangue separam o que foi o stalinismo do Partido Comunista, do Lenin, do Trotsky, do Partido Bolchevique. Porque muita gente acha que é a mesma coisa, né? Que é continuidade. O stalinismo nasceu do bolchevismo. E o Trotsky dizia, não, a Revolução de 17 foi uma revolução. O stalinismo foi uma contra-revolução. E que, de início, ele dizia, de início, eles ainda vão explorar as bases operárias do Estado russo. Eles não vão de cara para a restauração. Mas chegará um momento que entrará em crise a própria URSS, porque eles foram entrando cada vez mais em crise econômica, se endividando junto ao FMI, etc., em que, para ela manter os seus privilégios, ela não vai querer ser só a direção, controlar o Estado, controlar as empresas, ela vai querer ser proprietária. E, neste momento, ela vai partir para a restauração capitalista. Então, para evitar a restauração capitalista, tem que fazer uma revolução política interna na URSS e nos demais estados operários. Né? Então, é isso. Né? O Legal. stalinismo foi isso aí. Não, muito bem explicado. Você que está acompanhando aqui este vídeo, nós estamos falando aqui da Rússia na época em que era comandada pelo Stalin. Você que está acompanhando aqui este vídeo, que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho, ajude a divulgar. Vamos pegar este conteúdo, jogar aí nos grupos de WhatsApp da fábrica. Aqui é a última parte da série especial sobre Revolução Russa, batendo um papo aqui com a companheira Mariúcha Fontana, da direção do PSTU, também da direção da LIT, a Liga Internacional dos Trabalhadores. A companheira explicou aqui muito bem todos esses retrocessos que teve na Rússia, a explicação de que o stalinismo não é continuação do leninismo, o stalinismo não é a continuação do que foi o bolchevismo. Muito
pelo contrário. Eu queria, Mariucha, só fazer um comentário, até porque tem sido parte do debate que eu uso quando a gente vai discutir com algumas organizações de esquerda que são leninistas. Uma das conquistas da revolução na época do Lenin é que a homossexualidade deixou de ser criminalizada. E na década de 30, na era Stalin, voltou novamente o período de repressão aos homossexuais no país. Então, dentre tudo isso que você colocou, também teve isso, porque você vê hoje o que é a Rússia e o que era na Revolução de 17 até 24, e isso não é de hoje, né, com o governo que você tem, na época da Rússia stalinista. Então, eu queria que você fizesse um comentário bem rápido em relação a isso. É verdade que isso aconteceu na era Stalin, durante o seu período à frente da direção da Rússia? Sim. Veja, inclusive é curioso pelo seguinte: a Revolução Russa, todos os direitos democráticos de todos os setores oprimidos entraram na Constituição. Então, direito ao aborto, trabalho igual para salário igual para as mulheres, direito ao divórcio, que com o czarismo não tinha, a, inclusive, não só as LGBTs e etc., mas o setor trans também se chegou a fazer, inclusive, ainda em 1920, por aí, né, cirurgias para transição de sexo, etc. Constava na Constituição que isso aí era uma coisa de fórum individual, privado. Mesma coisa em relação aos negros e também as nacionalidades oprimidas da URSS. Nós estamos vendo agora o Putin aí invadindo a Ucrânia. Durante a Revolução Russa, o Lenin defendia a União Livre dos Povos Livres. Só seria da União Soviética quem decidisse ser, entendeu? Se não quisesse fazer parte como república socialista, parte da União das repúblicas socialistas da União Soviética, não fazia. Eu digo, tão profundo o fim de qualquer questão democrática aí dentro, que o Stalin mudou a Constituição em 34 e passou a dizer que gays eram uma doença, uma deformação da natureza, era uma doença, que as mulheres deveriam ir para o lar, porque eles estavam precisando de mais filhos e tal. Começou a dar, apesar de manter trabalho igual para salário igual, proibiu o aborto e tornou o divórcio muito mais custoso e ainda definiu premiar, dar medalhas para as mulheres que tivessem mais filhos, para as mães que tivessem mais filhos, né? Em que então fossem para dentro de casa. Então, o stalinismo é um retrocesso, não é um retrocesso qualquer. E ele é diretamente o responsável pela restauração do capitalismo. Só que, como ele conviveu durante um tempo importante com a economia planificada, que em si é uma forma capitalista, diferente totalmente é uma forma socialista, aliás, de produção, apesar da planificação burocrática, porque a planificação burocrática também levava à restauração, porque tinha muito desperdício, porque de ordem de baixo para cima, não permitia, né, a classe, os locais controlarem as suas coisas. Mesmo assim, se for ver, a União Soviética deu um salto gigante em termos de ciência, Sim. de produção, né, que era fazer uma revolução política, conseguir democracia operária, por um lado, acabar com o socialismo no seu país e defender a revolução mundial e, portanto, uma internacional revolucionária, como era na época do Lenin. Né? E
e do Trotsky. Perfeito. Não, essa parte aí deste retrocesso nessa área relacionada ao tema das opressões, eu acho que é importante a gente colocar por toda a polêmica que existe com essas correntes de esquerda que a gente tem que defende o stalinismo. Agora, Mariúcha, fazer uma pergunta final, acho que aqui ao longo de toda a série, a gente pega aí o período desde 1905 e é importante a gente fazer a discussão até o fim da União Soviética, que aí pega principalmente aí a direção de Stalin e todos os seus outros sucessores. Porque quando a gente vai falar e debater Revolução Russa, muita gente fala isso é ultrapassado. Tivemos aí o exemplo de que não deu certo, tanto que aqueles países que eram socialistas deixaram de ser socialistas e porque teve toda uma rebelião da população para que deixasse de ser, porque o capitalismo venceu. Então, com a queda do Muro de Berlim em 89 e a restauração do capitalismo, foi propagandeado que o capitalismo venceu o socialismo. Então, eu queria que você dissesse, durante todo esse processo e de lá para cá, como é ser defensor do socialismo nos dias atuais? Porque o que foram as conquistas da Revolução Russa é o que nós reivindicamos até hoje, principalmente que os operários se organizem, e a gente sabe que tem que ter a direção de um partido e que tome o poder. Nós defendemos a economia planificada e principalmente a democracia operária. Mas hoje muita gente fala, tivemos o exemplo aí do que foi a Rússia, isso é ultrapassado, não deu certo. Então, qual é o recado da defesa do socialismo nos dias atuais? Então, eu acho o seguinte: primeiro, uma coisa antes de mais nada, o socialismo é uma necessidade. Se a, a classe trabalhadora não conseguir, na sua luta, ir ao mundo socialista, nós vamos à barbárie. Barbárie quer dizer o seguinte: destruição. Tá? Nós vamos para um patamar inferior, muito inferior que nós estamos hoje. Inclusive, pode se destruir o planeta. Por mais de uma vez, a burguesia, a propriedade privada ou o sistema capitalista teve ao ponto disso. O próprio nazismo era quase, se tivesse vencido a guerra, por exemplo, era capaz que você voltasse a ter um trabalho escravo em todo mundo. Você voltasse lá atrás à escravidão. Hoje, inclusive, nós estamos ao ponto aí de viver coisas que podem destroçar totalmente a humanidade. Tipo o que foi a pandemia, com os caras deixando morrer milhares, porque não libera patente de vacina. Né? Ou o problema do meio ambiente. Então, o socialismo é uma possibilidade de evitar que a humanidade possa ir ou à destruição ou a voltar a níveis aí pré-históricos. Você imagina se tiver uma guerra nuclear, por exemplo, no mundo. Né? Hoje nós estamos falando do meio ambiente, mas também outra possibilidade que saiu ali da Segunda Guerra tem uma quantidade de ogivas nucleares no mundo hoje que é capaz de destruir o planeta Terra várias vezes. Né? Então, o socialismo, primeiro, é uma necessidade. Segundo, o próprio capitalismo, como sistema, com a sua república burguesa, com o fim do absolutismo e tal, levou 400 anos para se implantar. Não é que a burguesia chegou e outro dia teve tudo organizado. Então, o fato de que tenha sido derrotado, né, e eu já vou chegar lá na URSS, esse processo que começou com a Revolução de 17, que tenha sido uma derrota. A restauração capitalista no leste, em todos os países que tinham expropriado a burguesia, né, não significa que o socialismo morreu. O que morreu foi o stalinismo, aquele processo burocratizado. O socialismo, enquanto existir classe trabalhadora no mundo, ele é uma possibilidade. E ele é
uma necessidade. Agora, o que acontece? O stalinismo foi um desastre muito grande, entende? Então, o que aconteceu ali? Primeiro, o Gorbachev, a burocracia restaurou o capitalismo antes dos levantes das massas, em 89. O Gorbachev, inclusive, começou a restauração em 86, mas prometeu para a população, na verdade, que ele ia garantir uma nova política econômica e uma nova política, que ele ia garantir democracia. Inclusive, ele fez isso em nome do leninismo. O que ele disse, assim, ele não falou: aqui nós vamos transformar em capitalista. Ele falou: aqui nós vamos acabar com os desperdícios e com a crise que está aqui, vamos fazer uma série de reformas em que nós vamos aqui voltar aos tempos de democracia do Lênin, etc. E teve, inclusive, com isso enganou a população, inclusive teve um apoio da população. A população se levanta já contra os resultados da restauração capitalista, que inclusive na China começou antes, começou em 78. Né? Tiananmen, por exemplo, já que também foi uma revolução, o pessoal na rua, só que foi derrotada, foi também um levante contra um processo já restaurado. Né? E o que acontece junto? Só que a classe que faz esse levante aí, ela não consegue fazer a revolução política que preconizava o Trotsky, porque o stalinismo derrotou, né? Primeiro, aquela oposição de esquerda muito forte que eu falei para você na URSS, né? Que foi muito grande, tem até um livro aí, tem 3 livros muito interessantes para o pessoal que quer saber mais sobre a União Soviética. Tem um livro chamado O Diário das Secretárias, que é um livro fininho até, que é vendido aí pela Sanderman, em que conta os diários do Lenin, antes de morrer, já muito doente, tá? Defendendo que Stalin não poderia centralizar o partido. Né? Tem um segundo livro importantíssimo para entender melhor esse processo, que é um livro do Trotsky chamado Revolução Traída, que ele mostra todo esse processo de mudança na União Soviética. E tem um lançado agora pela Sander Mai, que é Partido dos Fuzilados, que é de um historiador russo que morreu há pouco tempo, que viveu esse período do Gorbachev e que não era trotskista, e que, na verdade, foi fazer uma pesquisa para tentar entender todo esse processo dos processos de Moscou e tal, depois que abriram os arquivos. E ele, ao fazer essa pesquisa, chegou a uma conclusão que a oposição de esquerda dentro da URSS era muito maior do que as pessoas achavam, inclusive do que o Trotsky exilado via de fora. E essa oposição era de esquerda. Só que essa oposição de esquerda foi perseguida até o último homem lá dentro, e depois, durante a guerra, inclusive. Foi mandada para os campos de concentração nazistas e foi assassinada aos milhares. Mesmo assim, depois, teve outros processos de oposição pela esquerda, em que a classe trabalhadora fez revoluções para manter o socialismo, mas tirar a burocracia do poder. Como foi na Tchecoslováquia, foi na Hungria, né? Foi na própria Alemanha Oriental. Só que o exército, a Rússia, derrotou essas revoluções. A Tchecoslováquia, por exemplo, foi invadida pelo exército da burocracia do Estado. E tal. E até aí, quando entrou o Gorbachev, né, ainda havia uma expectativa da população em torno do leninismo, do processo histórico da URSS. Né? Só que a explosão, a restauração mesmo, foi uma explosão, uma divisão entre a própria burocracia, que estava de acordo em restaurar entre si, mas os grandes oligarcas, os grandes burgueses russos, os grandes oligarcas, né, tomaram o poder antes e levaram um processo de miséria, etc., tremendo.
e depois, um tempo depois, já veio o que é o Putin aí, que é uma ditadura razoável, né? Então, que acontece? E dentro disso se restaurou o capitalismo e tem o que tem isso aí. Isso gerou, evidentemente, uma campanha mundial do capitalismo de que o socialismo fracassou e que o capitalismo teria vencido, e que teríamos chegado ao fim da história e que agora só íamos ter democracia e avanço da humanidade, né? Mas o que nós estamos vendo desde então, né, é, por um lado, um setor que ficou, que era ligado ao aparato stalinista, né, virou para a direita, ou até virou burguesia, né? Um outro setor abandonou o projeto do socialismo, por exemplo, o PT aqui no Brasil, apesar de ter sido sempre social-democrata, dizia que ia chegar algum dia ao socialismo, né? O PT abandonou isso. Hoje é o partido que governa com a burguesia para defender o mal menor, um capitalismo, em tese, um neoliberalismo menos acelerado que o do Bolsonaro, mas um neoliberalismo, né? Agora, a classe operária viveu uma contraofensiva do imperialismo aí. Nós vivemos uma retirada grande de conquistas durante esse período, né? Mas a classe operária não morreu e está aí resistindo. E as lutas contra o imperialismo também continuam existindo. Nós estamos vendo hoje aí a, a resistência dos palestinos, nós vimos processos revolucionários como no Chile, e etc. Então, o socialismo não morreu, o socialismo é uma necessidade. O problema é que o stalinismo foi, durante muito tempo, né, e a social-democracia também, um obstáculo para uma organização realmente revolucionária mundial do proletariado que pudesse derrotar os principais países capitalistas, né, e tomar o poder, e depois que ele se transforma em burguesia e se desorganiza esse aparato, né, teve uma ofensiva muito grande da burguesia e uma dificuldade maior de organização da classe operária. Mas a classe operária e a classe trabalhadora e os seus aliados, os indígenas, os pobres da cidade, etc., nós não temos outra saída que reorganizar uma luta pelo socialismo. Se a gente não conseguir, o socialismo nunca existiu como socialismo. Para ser socialismo realmente, ele tem que ser mundial. Ele tem que ser num país, ele vai ser tomado num país, mas ele tem que se estender para os principais países do globo, né? E tem que ter democracia operária, tem que ter controle dos trabalhadores. Se a classe trabalhadora, né, não conseguir se organizar e derrotar o capitalismo e, e reconstruir um socialismo revolucionário, né, que impeça a sua burocratização, e a forma de impedir a sua burocratização é democracia operária, nenhuma unidade com a burguesia e organização internacional, portanto, compromisso com a revolução mundial, não com o objetivo de socialismo num só país, objetivo de tomar o poder no mundo inteiro, né? Se a gente não conseguir isso, porque tem duas possibilidades: ou a gente vai para o socialismo, ou nós vamos para um retrocesso muito maior do que esse que a gente já existe, porque a tendência do capitalismo é essa: cada vez acumular mais capital, cada vez ter maiores crises, cada crise do capitalismo, uma é maior que a outra, né? E para acumular mais capital, aumentar cada vez mais o número de miseráveis por um lado, enquanto um punhado mais estreito de bilionários aí detém a propriedade privada, os meios de produção, enfim, a propriedade privada dos meios de produção. Muito bem explicado.
Então, nós vamos chegando ao fim aqui dessa série no meu canal sobre Revolução Russa. Lembrando você que ainda não está inscrito, se inscrever no canal, ativar o sininho, ajudar a divulgar. Aqui é conteúdo de interesse para os trabalhadores. Então, encerramos aqui esse especial sobre a Revolução Russa. Essa é a nossa opinião. Todos sabem que eu milito no PSTU, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, que pertence à LIT. Então, você que acompanhou aqui essas 4 entrevistas, essa é a posição do PSTU e da LIT sobre a Revolução Russa. Gostou deste conteúdo? Quer vir conhecer o nosso partido? Chamamos vocês para se organizar. Como disse a companheira, o socialismo ele não morreu e as revoluções são impossíveis até se tornarem inevitáveis, frase de Leon Trotsky. Então, você que gostou aqui desse conteúdo, entre em contato e venha conhecer um pouco mais a nossa organização. Venha militar conosco no PSTU, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado. Mariúcha, muito obrigado aí, companheira, por ter encerrado aqui essa série deste tema tão especial sobre a Revolução Russa. Valeu! Canal do Weller, conteúdo de interesse para os trabalhadores.